Uma coisa que nós não podemos negar é que o George Martin, criador das Crônicas de Gelo e Fogo, é um baita de um nerd. Eu fico imaginando toda a criatividade que aquele gordola tem para poder criar personagens e desenvolver histórias. Mas uma coisa que eu realmente acredito é que ele tem o livro do Príncipe de Maquiavel na sua cabeceira de cama ali, ele fica ali guardando, talvez às vezes até dorme abraçado com aquele livro. Por que eu digo isso? O Martin tem uma incrível capacidade de criar personagens maquiavélicos que estão a todo momento em busca pelo poder. Não importa se o livro é As Crônicas de Gelo e Fogo, O Cavaleiro de Dunkenegg, ou até mesmo Fogo e Sangue, ou Os Ventos do Inverno, que talvez nunca será lançado. Os personagens eles sempre estão em uma busca constante, incessante pelo poder. E dentro desse jogo pelo trono, que se assemelha muito à nossa realidade aqui brasileira, os nossos partidos extremamente divididos em busca do poder, nós temos o centro que é a família Targaryen. Sim, e é hoje sobre os dragões que eu quero falar. Eu quero listar aqui do primeiro ao último rei Targaryen. Eu vou listar nesse vídeo aqui todos os reis Targaryens, de Aegon Conquistador até o Rei Low. Então, me acompanhe aqui nessa jornada. Eu acho que o vídeo talvez fique um pouco grande. E desde já eu já peço a sua curtida, o seu compartilhamento. Por favor, me ajude. Me ajude. Eu não estou pedindo como um déspota, mas eu estou pedindo como um homem humilde do povo. Cerca de mais ou menos uns 300 anos antes de quando a gente começa a acompanhar em Game of Thrones, os reinos eles eram divididos em cerca de talvez 7 reinos. Existiam mais alguns reinos ali independentes, mas era basicamente isso. Mas aconteceu um fato que dividiu a história para antes e depois. Antes da conquista e depois da conquista de Aegon. Aegon, o Conquistador, o primeiro do seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares, dos primeiros homens, Lorde dos 7 reinos e protetor do reino. Aegon foi aquele que conquistou os 7 reinos, se a gente contar com Dorne, que na verdade foi conquistada mais ou menos, né? Nessa batalha de tentativa de conquista de Dorne, uma das rainhas do rei Aegon, a Rhaenys, que também era sua irmã. É verdade, eu vou aproveitar e vou falar que o Martin talvez seja um pouco doente, né? Porque ele tem essa mania de fazer casamentos entre si. Mas ele também não é totalmente louco, já que ele arruma fundamentação em próprios fatos históricos da vida real, já que muitas monarquias tinham esse tipo de prática para manter o sangue. E faz todo sentido os Targaryen se comportarem assim, uma vez que o sangue para eles representa muita coisa. O sangue é aquilo que dá a ligação aos dragões. Os dragões eles são o poder. Então é a junção perfeita entre o fogo e o sangue, junto nessa questão de linhagem, e assim os Targaryens conseguiram se perpetuar pelo poder por mais de 150 anos com o auxílio dos dragões. Na verdade, os Targaryens eles são os próprios dragões. Existem muitas teorias que os dragões eles tenham realmente o sangue da antiga Valyria e por causa disso eles têm esse tipo de laço, esse tipo de conexão com os Targaryens. Mas eu vou deixar esse assunto um pouco mais pra frente. Eu parei aqui na morte da Rhaenys, que ela morre com seu dragão poderoso e gigantesco Merax em Dorne. Mas de certa forma, os reinos eles foram conquistados, junto com Aegon, o Conquistador, e suas esposas e irmãs, Rhaenys e Visenya, que era considerada a irmã sombria, assim como sua espada. Aegon, primeiro de seu nome, governou por mais de 37 anos o Westeros. E quando você vê que o personagem é brabo mesmo, é quando você vê lá morte natural. Quando você vê que o personagem teve morte natural, aí você fala, nossa, maluco é brabo. O que não podemos falar do Aenys, não é? O Aenys o primeiro de seu nome, assim, vamos logo ao ponto, ele foi um rei bem mais ou menos, né? Ele reinou de 37 a 42, 43 mais ou menos por aí. Mas ele não tinha a mesma força de seu pai Aegon. Ele era filho o filho primogênito, na verdade, do Aegon com a rainha Rhaenys. Mas o Aenys era um cara meio fraco, meio indolente. Ele achava que ele podia governar
o povo à base do, sabe, eu sou um rei legal. E, bom, não rolou muito. Ele sofreu tanta pressão, principalmente da fé, ele abriu muita margem para a religião questioná-lo, que muita gente acredita que sua morte tenha acontecido por causa de pressão. Ele sofreu tanta pressão da igreja, da religião, que o condenava por causa dos atos incestuosos dos Targaryens, que, bom, o bicho pirou e acabou batendo as botas. Aí, beleza, o Aenys morre, o segundo rei Targaryen, e o trono tinha que ser passado por primeiro filho homem dele, como é a regra, os costumes de Westeros. Mas só que não, né? O filho dele se chamava Aegon. Galera, infelizmente a galera fica repetindo o nome, é uma falta de criatividade imensa. Mas para deixar mais fácil, ele ficou conhecido como Aegon, aquele que não foi coroado. Por que ele não foi coroado? Porque a rainha Visenya, a conquistadora, apoiou o filho dela, o Maegor, que deu um golpe de estado, e aí aconteceu a primeira batalha de dragão vista. O Maegor era o domador do Balerion, o mesmo dragão do Aegon Conquistador, o maior dragão já visto em Westeros. Dizem as lendas que suas sombras eram capazes de tomar uma cidade inteira, e ele lutou contra o Aegon, aquele que não foi coroado, seu sobrinho, e bom, o Balerion simplesmente destroçou o dragão do Aegon e o Aegon, e assim assumindo para si, tomando para si o poder. Bom, mas o reinado do Maegor usurpador foi, bom, digamos que cruel. Essa é a melhor definição para ele. Uma vez que o mesmo Maegor tomou a alcunha de Maegor o Cruel. Ele ficou cerca de 5 anos no poder, ele fez até algumas coisas legais, interessantes, como a construção da Fortaleza Vermelha, mas assim, o cara era ruim demais. Ele simplesmente pegou a galera que construiu a fortaleza pra ele e falou: Ô pessoal, vamos aqui dar uma festa, agradecer a todos vocês. Ele deu comida, bebida para todos os pedreiros que tinham trabalhado na construção e o pessoal morreu tudo envenenado. O Maegor matou todo mundo, porque ele queria somente os segredos da fortaleza para ele. Depois ele ficava procurando os pedreiros para fazer obra na casa dele e não encontrava, porque ninguém mais queria trabalhar para ele. Ele simplesmente era louco. Bom, e se o Aenys era um cara meio que dava um pouco de brecha para fé, para os militantes, com o Maegor não existia isso. Ele passava a faca em todo mundo. Só que o Maegor não tinha um herdeiro e ele fez de tudo para engravidar um monte de mulher. Ele se casou com 3 mulheres ao mesmo tempo. Mas só que as mulheres sempre... Acontecia que sempre o filho nascia morto. E o que ele fazia com as mulheres? A culpa é sua. Faca. Até o ano de 42 o Maegor ficou por aí fazendo esse tipo de loucura. Até que um certo dia o pessoal entrou na sala do trono e ele estava lá com os pulsos cortados e morto. Muita gente acredita que ele talvez tenha se suicidado, o que eu acho muito estranho. Já que, bom, ele não parecia ser um cara com esse tipo de perfil. Ele era mais fácil matar do que morrer. Outros acreditam que o próprio Trono de Ferro o recusou e o próprio Trono de Ferro o cortou e o matou. Uma vez que o Trono de Ferro é formado pelas espadas do Aegon, as espadas que se curvaram ao Aegon Conquistador, principalmente as espadas do castelo de Harrenhal. Eu acho que a teoria mais plausível é que um dos pedreiros que ele tentou matar no dia conseguiu sobreviver e voltou lá sabendo dos segredos do castelo, entrou de fininho e o matou. Eu acho que é a teoria mais plausível, mas enfim, ele ficou durante uns 5 anos metendo no inferno, perturbando a vida de todo mundo. Depois foi ver se no inferno tem pão. Bom, e como ele não serviu nem para ter um filho, não tô falando aqui desmenosprezando não, até porque eu também não tenho filho. Bom, a linhagem volta para casa do Aenys, já que o Jaehaerys I, filho do Aenys e sobrinho do Maegor, assume como jovem príncipe. Só que na verdade ele ainda não tinha idade para poder governar, ele já montava o dragão, o Vermito, a Fúria de Bronze. Só que ele era muito novinho, ele não tinha tanta experiência, apesar de sempre ser muito inteligente. Então ficou um tempo ali de regência, os lords ajudando ele, a mãe dele, que era uma mulher da casa Velaryon, o lord da casa Baratheon ajudando ele, só que ele cresceu, né? Até se tornar um dos maiores, um dos principais, um dos melhores reis da história de Westeros.
Segundo Lord Varys em Game of Thrones, quando um Targaryen nasce, os deuses jogam a moeda pro céu e vê qual vai ser a face. Se a face dele vai ser boa, por exemplo, Jaehaerys, por exemplo, ou se, por exemplo, vai ser ruim, vai vir do inferno, como, por exemplo, foi o Maegor. Bom, e bom mesmo, porque o Jaehaerys era um rei bom. Apesar que ele nunca foi um rei fraco, ele sempre quis se impor, ele conseguia se impor, mas ele também não era cruel, então ele era um equilíbrio, ele não era um bananão como o pai dele, e ele não era um assassino como o tio dele. Ele era o equilíbrio, ele era aquilo que o reino precisava que ele fosse. Fora que ele também lutou em batalhas com seu dragão, ele teve um ótimo casamento com a irmã dele, a Lysana. Então, ele foi um bom rei e conseguiu feitos muito importantes para a história de Westeros, principalmente na economia. E ele teve, assim, mais de 10 filhos. É filho pra cacete, filho. Mas, enfim, ele viveu tanto, o bicho viveu tanto, que ele foi rei por mais de 50 anos. Idade média, né? Medieval, as pessoas não viviam muito. Ele já estava lá com 167, 169, que os filhos dele foram morrendo primeiro que ele. Então chegou uma época que ele não tinha mais herdeiro. Ele teve uma filha que virou prostituta, abandonou a realeza e fugiu. Ele teve um outro que virou padre. E ele teve os outros foram morrendo. Não tinha mais ninguém para herdar o trono. Então no ano 101 da conquista, ele fez o seguinte: bom, quem vai ser o meu herdeiro? Eu acho que desde o princípio ele sempre quis que Viserys, seu neto, herdasse o trono. Mas também havia a possibilidade do seu bisneto, Laenor Velaryon, assumir o trono de ferro. Já que ele era o filho mais velho, ele era o neto, na verdade, do filho mais velho. É uma confusão. É a árvore genealógica que o pessoal vai casando entre si. No final é quase todo mundo com o mesmo sangue. É 90% de... Se fizer o teste de DNA, ninguém vai saber quem é pai, quem é filho, quem é avô. O Viserys contava com o apoio do seu irmão Daemon, ele contava com a legitimidade de estar naquele momento montando o Balerion, o terror negro, o maior dragão da história de Westeros, mas o Laenor Velaryon contava com o apoio e o dinheiro da casa Velaryon, que vivia o seu auge naquele momento. Então o velho rei, antes ele possuía a alcunha de Jaehaerys o Conciliador, que é uma baita de uma alcunha, né? Mas depois ele ficou tão velho, que o pessoal falou: não, agora ele é o rei velho. Então o que o rei velho fez? Ele fez um grande conselho que foi conhecido como o maior conselho da história de Westeros em Harrenhal, no ano de 101 após a conquista, para decidir quem seria o próximo rei. E nesse conselho Viserys, seu neto Viserys, foi consagrado como príncipe de Pedra do Dragão e herdeiro do Trono de Ferro. 2 anos após ser nomeado como príncipe de Pedra do Dragão, Viserys assume o trono porque o rei velho bateu as botas, né? Morreu, um dos maiores reis da história, mas o estranho chega para todo mundo e chegou pro Jaehaerys. O Viserys o Viserys, né? Era o Viserys. Reinou de 103 a 129. O Viserys não foi um rei ruim nos livros e também não foi aquele rei... Nossa, que espetáculo de rei, que rei que enche os olhos. Ele era conhecido mais por ter muitos problemas na sua vida familiar com a sua família. A princípio ele não tinha herdeiros homens, o que fez por muito tempo o seu irmão Daemon ter sido visto por muitos como herdeiro. Mas num certo momento da vida o Daemon também arrumava muita confusão. O Daemon era enxergado por muitos que poderia se tornar um novo Maegor, já que ele era bom, tinha métodos bastante cruéis para lidar com algumas pessoas. E o Viserys acabou que ele não teve filhos, homens, então ele nomeou sua única filha, Princesa Rhaenyra, como herdeira dos seus títulos e Princesa de Pedra do Dragão. Aí ficou tudo bem, a Rhaenyra, apesar de não ser muito bem visto você nomear uma mulher como herdeira, o pessoal não reclamou muito tal na época, só que o que o velho broxa fez? Não tão broxa assim, né? Porque ele casou com Alice Hightower, que era uma nobre de uma casa importante na época, uma casa da Campina com bastante recursos financeiros. Só que ele casou com a mulher errada, porque foi aconselhado para ele casar com Laenor Velaryon, da mesma família,
parente também, como de costume dos Targaryen, só que ele recusou e casou com a filha do seu irmão. E teve mais 3 filhos homens. Em nenhum momento de sua vida, Viserys voltou atrás e nomeou um dos seus filhos como herdeiro de Pedra do Dragão. Ele sempre afirmou que Rhaenyra Targaryen seria sua herdeira. Bom, mas o velho morreu também, bateu as botas, e aí, amigos? E aí foi um inferno, foi fogo no parquinho. Agora, sejam bem-vindos à Dança do Dragão. Bom, fogo e sangue literalmente. Aegon foi coroado no lugar de Rhaenyra em Porto Real como Lorde Protetor do Reino, etc, Rei dos Ândalos, dos Sonares, aquela palhaçada toda, né? Ao mesmo momento que Rhaenyra estava em Pedra do Dragão, ela ficou sabendo da traição de seu irmão mais novo. Ela estava grávida e o impacto foi tão grande que ela perdeu o bebê naquele dia. Mas por Daemon Targaryen, que agora era o seu marido, tio e marido, né? Diga-se de passagem, é uma palhaçada. Ele mesmo nomeou ela como herdeira de Viserys, colocando a coroa de Viserys na cabeça dela e nomeando ela protetora do reino e rainha dos 7 reinos. E aí foi um inferno, foi dragão comendo dragão, foi dragão canibal pra todo que é lado, fogo, sangue. E bom, não vou dar o desfecho final da guerra dessa guerra aí que tá acontecendo em House of the Dragon, se você quiser pular 30 segundinhos, porque eu vou falar quem termina no Trono de Ferro. Bom, a Rhaenyra ela até chega ao Trono de Ferro, mas ela não consegue ter um governo estável, muitas traições. E bom, o Aegon, não vou falar o que o Aegon faz com ela, mas o Aegon ele acaba se tornando o segundo de seu nome e rei. O segundo Aegon a ser um rei, né? Ah, esse pessoal com essa troca de nome é incrível, né? Mas enfim, ele foi um rei ali, ele por causa das sequelas da guerra, ele não conseguiu ter uma vida, ter herdeiros, ele teve até herdeiros, mas acabaram morrendo na guerra. Ele foi rei durante 3 anos e bateu as botas e a linhagem voltou novamente para a casa da Rhaenyra, quando Aegon III assume o Trono de Ferro. Aegon III assume o Trono de Ferro de 131 a 157. Mas o que aconteceu com o Aegon III? O Aegon, coitado, ele passou uma infância no meio de uma guerra, vendo os irmãos dele morrer, a família dele morrer. Então ele era bem deprê mesmo, sabe? Ele era um cara bem pra baixo. Tanto que ele ficou conhecido como algumas alcunhas, como o Rei Depressivo, também como Aegon Veneno de Dragão, já que foi no reinado dele que o último dragão Targaryen morreu. Então, ele não foi um rei ruim, mas ele foi digamos como um rei apático. No ano de 131 ele morre e o seu filho Daeron I de seu nome, assume o Trono de Ferro. Galera, esse Daeron era um rei brabíssimo. Ele tinha na sua cabeça a coroa do Aegon Conquistador, não o nome, só a coroa dessa vez, e a espada do Conquistador Blackfyre. Ele era um rei brabíssimo, tanto que nos livros, o ídolo do Jon Snow é ele. Eu acredito muito que talvez nos livros, se o Jon Snow for legitimado, vamos dizer assim, se ele for considerado um Targaryen, eu acho que o nome dele não será Aegon, porque já existia um Aegon vivo na época que o Jon Snow nasce. Eu acho que o nome dele possa ser Daeron. Mas enfim, o Daeron foi um grande rei. Ele era conhecido como o Jovem Dragão. Em um período que a casa Targaryen já não tinha mais o poder dos dragões ao seu dispor, ele resolveu se desafiar e ele disse: não, agora a gente vai conquistar Dorne, que foi um reino que nós não conseguimos conquistar nem na época da conquista. E o pessoal: não, a gente não tem mais dragão. E ele responde: eis aqui o dragão na sua frente. Bom, ele consegue conquistar Dorne, mas em meio a uma guerra civil ele acaba morrendo. Infelizmente, o jovem dragão morre e quem assume no ano de 161 é o seu irmão Baelor I, conhecido como Baelor o Abençoado, o amado do povo, aquele que construiu o Septo de Baelor. Bom, o Baelor era amado pelo povo comum e ele era odiado pelos nobres, porque ele chegou ao ponto de fazer lordes lavarem os pés do povo comum. Ele dava muitos benefícios ao povo comum,
Ele colocava o povo comum em situações onde eles conseguiam crescer socialmente, e a galera não gostava muito disso. Fora que ele era louco também, né? Ele prendeu a própria esposa num calabouço porque ele não queria sentir as tentações do mundo. Ele era extremamente religioso. Bom, ele reinou até durante alguns anos, tudo bem, mas ele morreu de fome, de tanto jejuar. É o resumo desse rei. E como Daeron morreu praticamente criança e o Balon morreu virgem, então não tinha um herdeiro e o trono vai pro tio deles, o Viserys II. Mas o Viserys, que talvez muita gente diz que ele com certeza se tornaria um dos maiores reis da história de Westeros, ele assume em 171, ele já assume assim, já na capa do Batman, já velho, já mais pra lá do que pra cá. Então ele foi um rei, entrou pra história, mas só durante um ano. E assim, o Viserys tinha 2 filhos homens, o Aegon, mas o Aegon IV que assume o trono, e o outro que era o Aemond, o Cavaleiro do Dragão, um guerreiro nobríssimo. Inclusive eu fiz um vídeo falando um pouco aqui sobre o Aemond, que era um gentleman, na verdade. Mas como ele era o segundo filho, ele não pôde assumir o trono vai para Aegon IV, melhor, Aegon o Indigno. Bom, o Aegon Indigno era bem digno mesmo, sabe? O cara teve umas 10 amantes oficiais, não respeitava a esposa, teve 14, sei lá, trocentos filhos bastardos, não ligava pra nada. Ele ficou reinando um tempo lá, reinando mais ou menos, né? Que ele cagava e a mão do rei tinha que limpar as coisas que ele fazia. Mas ele ficou lá, mas ele tentava tirar a legitimidade do próprio filho, falando que o filho era bastardo. E os filhos que eram bastardos, antes dele morrer, ele falou: agora eu vou legitimar todos os bastardos, ninguém é mais bastardo. Por causa disso ele causou uma segunda dança dos dragões, que é a rebelião Blackfyre. Ele arrumou um inferno no reino, ele talvez tenha sido pior que o Maegor. Quando você acha que já tá no fundo do poço e que o pior não pode acontecer, aí aparece mais um Maegor da vida, só que dessa vez nomeado de Aegon, o Indigno. No ano de 184 após a conquista, Daeron, mais um Daeron, ainda bem que não é Aegon, né? Diga-se de passagem. Daeron II assume o trono de ferro, ele era rei, ele era filho do Aegon o Indigno. E assim, ele foi um bom rei, ele tentou aproximar Dorne do reino através dos casamentos. Ele se casou com uma dornesa. Bom, mas só que o pessoal da corte também não gostava muito dele por causa disso, porque ele aproximou muitos dorneses dos 7 reinos, e ainda muita gente tinha rixa com Dorne por causa de anos de guerra. Mas podemos dizer que ele foi um bom rei, e quando ele morre, o seu filho Aenys assume o trono em 209 após a conquista. Bom, o Aenys não fica muito tempo, ele até reina durante 7 anos, mas ele era um rei meio frágil assim, meio frágil tanto psicologicamente quanto fisicamente. Eu acho que mais fisicamente. Ele até tentou fazer algumas coisas interessantes, mas ele não conseguiu muito. Então, depois disso, ele consegue alguns feitos importantes, mas nada que tenha marcado ele como um grande rei. E aí vem o Maekar I, ainda bem um nome maneiro, né? Esse é um nome maneiro, Maekar I de seu nome. Ele tinha uma coroa bem legal, gente. Ele tinha uma coroa assim, que a coroa era bem bonita e em cima da coroa era tipo representações de espadas. Ele era um cara super marcial assim. E bom, ele foi um bom rei, ele foi um rei forte, um rei que fez casamentos entre os filhos, os príncipes dele, com pessoas de outras casas. Foi um rei bem interessante, talvez se ele tivesse vivido mais, ele teria conquistado mais coisas, mas como guerreiro ele morre no campo de batalha, morre lutando, e ele foi um rei Targaryen assim, talvez um dos melhores. E quando ele morre, agora vem de novo, meus amigos, aquele nome que você já estava sentindo saudade. Aegon V do seu nome. Esse daí já é o quinto, não percam as contas. Chamado do Aegon o Improvável, porque ele era o quarto filho de um quarto filho.
O Maker dizem que ele sugeriu até o trono ao seu filho Aemon. Se vocês não lembram do Aemon, ele aparece em Game of Thrones. Ele é aquele velhinho lá da muralha que trabalha como Maester. O trono de ferro foi oferecido a ele. Muitas pessoas da boca miúda dizem isso. Mas que ele recusou em amor a seus irmãos. E o Aegon V assume o trono de ferro. Isso, inclusive, eu indico para vocês lerem as aventuras de Dunk and Egg, porque o jovem príncipe ele passa dessas aventuras junto com seu cavaleiro Sir Duncan o Alto. Ele é conhecido como Príncipe Cabeça de Ovo, porque ele é um Targaryen assim que raspa a cabeça. Então é uma história bem legal. Ele se casou com uma mulher da casa Blackwood. Ele foi um bom rei, ele foi um rei interessante. Ele foi talvez aí não estava dando mais sorte de encontrar um Aegon bom, mas ele é um Aegon bom. Ele é o bisavô da Daenerys e ele fica no trono ali de 233 até 259, porque assim, ele vê que muita gente da nobreza, por ele ser um rei, sabe, que pensava nos pobres, pensava nos outros, ele viveu muito perto dos pobres também, ele saiu em muitas aventuras e viu como era a vida fora do castelo. Ele tenta ajudar muita gente, mas só que Lorde você sabe como é, né? Sempre defendendo o status quo. Então ele passa por muita essa dificuldade. Então ele acha que a única forma de restaurar o poder Targaryen é com o renascimento dos dragões. Então ele pega a sua família e vai para o castelo de Solarestival. Muita gente diz que ele mesmo acendeu o fogo para tentar chocar ovo de dragão, só que aconteceu uma grande tragédia, que nessa daí de chocar ovo de dragão ele morreu, se matou o cavaleiro dele, matou o primogênito dele. Foi no mesmo dia que o príncipe Rhaegar nasceu. Então o Rhaegar também, que era um príncipe herdeiro, que era um cara bem melancólico também por causa disso. Ele sempre lembrava dessa tragédia no seu dia do nome. Sempre que era para ele festejar o seu dia do nascimento, ele lembrava dessa tragédia dos reis Targaryens. Então foi assim que Jaehaerys II assume o trono de ferro. E assim, ele assume em 159 e fica até 262. Não muito tempo, né? E o reinado dele é isso, tipo, nada de muito interessante, nada que a gente possa pontuar, de falar, nossa, ele foi ruim. Acho que uma coisa que ele era muito ligada era com essa questão de profecias. E por causa dessas profecias ele casou os filhos dele, que era o Aenys, porque ele acreditava que da sua linhagem viria o príncipe que foi prometido. E aí ele morre em 262, o Aenys assume o poder. E ele fica conhecido como um rei bom a princípio. Ele teve a auxília do seu Lorde Mão, que era... Então ele faz algumas coisas interessantes, só que depois de uns anos ele é conhecido, ele se torna, né? Ele recebe a alcunha de Rei Louco. E aí é a história que a gente já conhece, né? Aerys, segundo de seu nome, se torna um rei louco, e aí ele incita a rebelião de Robert Baratheon, e ele se torna o último rei Targaryen a sentar no trono de ferro. A gente pode considerar aqui que a Daenerys, depois ela consegue se tornar rainha, talvez a primeira rainha mulher, já que a Rhaenyra, coitada, quem foi rainha, na minha opinião, é desconsiderada dos livros de história, mas ela não consegue nem mesmo sentar no trono de ferro. Então a dinastia Targaryen ela acaba ali com Aerys II. Bom, então é basicamente isso. Eu acho que eu já falei bastante. Deu para traçar aqui uma linha mais ou menos cronológica, talvez. Espero que vocês tenham entendido. O que vocês não entenderam, coloca aqui nos comentários. Ou reclamem aqui que eu errei algum nome. Eu devo ter errado algum nome. Algum nome eu devo ter errado, no mínimo. Mas enfim, desculpem-me por qualquer coisa. Deixem aqui nos comentários, coloquem aqui quem foi o melhor rei e o pior rei Targaryen. Quem foi o melhor Aegon e o pior Aegon. Deixem aqui nos seus comentários e forte abraço.